Muito boa tarde, meus irmãos. Podem sentar com alegria, glorificando a Jesus, glorificando ao Senhor. Quero fazer uma pergunta aqui honesta, tá bom? Eu preciso que você responda de forma honesta. Tem algum ansioso aqui hoje? Sim ou não? Deixa eu só ver aí. Deixa eu só ver. Tem algum ansioso? Levanta a mão aí. Alguém que lutou com ansiedade essa semana? Levanta a mão aqui. Alguém teve um pouco de problema para dormir essa semana? Levanta a mão. Tá? Eu vou pregar para você e para mim aqui, tá bom? Então, abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4. E nós vamos meditar aqui hoje do verso 6 ao verso 9. Tá bom? Jesus ama você. Jesus ama você. Fica com a Bíblia aberta, não fecha ela, tá bom? Filipenses, Novo Testamento. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Tá bom? Todo mundo achou aí? Então, não fecha. Olha para mim aqui. Então, você que sofre com ansiedade, o som tá muito bom aqui, tá? Tá muito bom. Você que sofre de ansiedade, você que passa... Basicamente, nós temos 3 razões pelas quais nós nos tornamos ansiosos. 3 razões. Primeira razão, quando você permite que puxem você de todos os lados. Ansiedade, a palavra ansiedade vem de uma palavra que quer dizer rasgar, puxar. A pessoa é puxada por vários lados, várias demandas, e isso é uma das razões, uma das principais razões que nos deixam ansiosos. Você vai sendo requisitado, você vai sendo solicitado, e isso vai trazendo ansiedade ao seu coração, porque você não tem como corresponder a tudo que querem de você. Esse é um dos motivos, porque muitos pastores sofrem com ansiedade. Um dos grandes motivos. Segundo, quando você gasta energia com problemas que não aconteceram. Você fica se preocupando, gastando forças, e a ansiedade rouba a energia antes do problema chegar. Na maioria das vezes o problema não chega. E quando o problema chega, você já está esgotado. Terceiro motivo. Quando você imagina um futuro sem Jesus. A ansiedade é a voz da incredulidade. Vou repetir. A ansiedade é a voz da incredulidade dos nossos corações. Quem que nós temos que ouvir nesse momento? Nós temos que ouvir alguém que tinha tudo para ser ansioso. Se tem alguém nesse mundo que tinha tudo para ser ansioso, esse alguém é o apóstolo Paulo. Se tem alguém que tinha tudo para sofrer de ansiedade, esse cara é Paulo. Vai dizer, é Paulo. Sabe, o que ele está aguardando na prisão? Uma possível execução. Imagina isso. Eu estava pregando ontem ali na igreja do pastor Daniel para os homens, e o texto de Atos capítulo 12, verso 6, quando a Bíblia diz que o apóstolo Pedro está dormindo. O cara está dormindo. Você tem noção disso, cara? Herodes ameaçou ele de morte. Aí diz assim, não, mas ameaçar de morte não é nada. Agora, irmão Gilberto, Herodes ameaçou Pedro de matar ele depois de ter matado Tiago. Sabe o que o cara pode fazer quando ele já fez? Ele matou o apóstolo Tiago. E agora ameaçou Pedro. E o que Pedro está fazendo? No capítulo 12 e verso 6, ele está dormindo. E ele estava para morrer no outro dia. Quem é que vai morrer e vai dormir? O cara gosta muito de dormir, cara. Segundo, Pedro, ele tem um jeito encantador, né? Porque o anjo que vem acordar ele, o anjo tem que pedir para ele se vestir ainda.
Não bastava dormir, ele dormiu peladão ali. O nu apostólico. O anjo tem que vir com a roupa meio de costas assim. Ô Pedro, te veste aí. O que esses caras tinham, meu? O que eles viveram? Será que a gente pode aprender alguma coisa com eles? Quem é que não quer viver isso? Imagina, tá para morrer amanhã, menos de 12 horas de vida. Dá para tirar uma soneca. Meu, cara, para dormir antes da execução, o cara tem que ser muito cuera, meu. Então, vamos ver o que um deles aqui tem a nos dizer. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para nós explodirmos a ansiedade, nós devemos orar corretamente. Verso 6 ao verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. O apóstolo Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Você aqui é louco, né? Já abre assim. Nem com coisa religiosa, nem com questões da obra de Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai colocar a oração como algo antagônico à ansiedade. Um dos motivos, não o principal, mas um dos motivos pelos quais nós somos ansiosos é porque nós oramos pouco. E hoje em dia há uma desgraça no Brasil que você não pode falar nada disso sem bater continência para um psicólogo. Você tem que bater continência para um psiquiatra e eles têm sua área de atuação. Eu não estou dizendo que não. Só que eu, como pregador, da mesma forma que um psicólogo vai lidar com aquilo que ele estuda, eu, como pregador, eu preciso lidar com o que eu estou estudando. Eu não tenho que flertar com outras ciências. O apóstolo Paulo apresenta isso. E eu vi gente agora quase que não acredita que Jesus possa curar um ansioso. Não, mas a ansiedade é para sempre. Não. Em alguns casos pode ser, em outros não. Nós ainda acreditamos que Deus dá a última palavra sobre as coisas? Amém? Gente, tem médicos que... Eu conheço assuntos casos de médicos que impuseram as mãos porque notaram que cheguei no limite, eu não tenho mais o que fazer. Ele impôs as mãos e orou e a pessoa foi curada. Lucas era médico. Isso pode acontecer. Fica no texto, então. Se alguém aqui está aqui, mas isso, fica no texto. Tá bom? Vamos deixar o texto falar. O apóstolo Paulo, então, ele vê a oração como algo antagônico à ansiedade. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, o oposto, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. E ele vai pegar a oração e vai dividir em 3 palavras. Então é oração, súplicas e ações de graça. A oração aqui, a ideia é de adoração. Paulo diz que nós precisamos adorar a Deus enquanto oramos. Temos que ter reverência, devoção. Sempre que nos vermos ansiosos, a primeira coisa a fazer, nós deveríamos ficar sozinhos e adorarmos a Deus. Adorarmos a Deus. Adorarmos o Senhor. Súplicas. Nós devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, para não acumular o peso de ansiedade sobre o nosso coração. Você vai descarregando sobre o Senhor. A oração, ela é uma espécie de um saco de pancada. Você vai descarregando diante de Deus. Senhor, eu preciso disso. Deus sabe, mas tu tem que falar. Nós precisamos falar. Nós precisamos orar. Alguma coisa esses homens tinham aqui que nós não temos. Alguma coisa esses caras viviam que nós não vivemos. Só que a Bíblia diz que eles eram feitos da mesma coisa que nós. Eles experimentaram alguma coisa que nós não experimentamos ultimamente. Isso é poderoso, e aqui eu estou falando para mim. Ok? Aí, adoração, súplicas e ações de graças.
a ideia é que a ação de graça tem um efeito terapêutico sobre o coração também. Paulo diz que nós devemos agradecer a Deus quando nós oramos. Porque quando tu agradece, tu está pensando em algo que Deus já fez. Tem noção disso? Todos nós aqui, cara. Você vai pensar numa coisa que Deus já fez por você, que Deus já estendeu a mão. Você vai lembrar, cara, eu estava enrolado, eu estava desgraçadamente quebrado. E Deus foi lá, estendeu a mão dele, me auxiliou, me ajudou. Esse mesmo Deus que fez isso, Ele pode fazer de novo. Nós devemos olhar para o que Deus já fez, para não ficarmos ansiosos. Quais são as consequências, então, quando a gente faz isso? O apóstolo Paulo está dizendo, faz isso. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, façam isso. Aí Paulo vai dar uma consequência, vai acontecer. A Bíblia possui pragmatismo. Nós não queremos isso, né? Nós queremos que, não, porque o fulano é muito pragmático. Coisa boa. Coisa boa, Deus é pragmático. 1 mais 1 é 2, aqui na eternidade, o resto da vida. Ele diz para fazer algo e vai ter um efeito. Tem 3 consequências quando você e eu lutamos contra a ansiedade em oração. Primeira, verso 7. Nós recebemos a paz de Deus. Não fiquem preocupados. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz aqui não é uma ausência de problema. Essa paz, ela não é uma paz circunstancial. Ela não é uma paz que é produzida com as coisas favoráveis a nós. Não. O mundo não conhece essa paz. O Senhor Jesus fala isso em João capítulo 14. Eu deixo a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Não é a paz que o mundo tem. A paz que o mundo tem depende da circunstância. A paz que o mundo tem depende de questões favoráveis. Essa não é assim. O mundo não conhece essa paz. E tem uma ilustração muito boa. Essa aqui é a melhor de todas. Fizeram uma vez uma competição para achar quem conseguia pintar o que era, descrever numa pintura, numa tela, o que era a paz. Vários pintores começaram a pintar. Um homem pintou lá uma praia, um cara deitado, tomando uma limonada. Um outro desenhou um campo, desenhou um balanço, crianças brincando, uma brisa suave passando. Tentou ali o pintor descrever o que era a paz. Outro desenhou uma casinha, uma fumacinha que saía da chaminé, num local bem retirado. Tentou ali o pintor descrever o que era a paz. Só que quem ganhou não foi nenhum desses. Quem ganhou foi um pintor que desenhou um furacão, um tornado. Árvores sendo arrancadas, casas sendo destelhadas, tudo sendo destruído. No meio disso tudo, um passarinho que cantava. Isso é paz. Isso é a paz de Deus. Só que muitas vezes a gente não quer essa, né? A gente quer a paz do mundo. É que os termos de Deus são outros. Então, a primeira consequência, a gente recebe a paz de Deus. A segunda consequência, nós recebemos uma paz que transcende a compreensão humana. Essa paz, ela é transcendente. Então, ela coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto, com a morte. Essa é a paz que os mártires tinham no momento da morte. Essa era a paz que fazia eles cantar. É isso que a gente precisa. É isso que você e eu precisamos. Terceiro, nós recebemos uma paz que é um guarda, um sentinela ao nosso redor. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Paulo está usando aqui um termo militar. Estar em guarda. Guardar, da ideia desses sentinelas, esses soldados romanos. Em Filipos era uma mini Roma. Eles eram uma Roma minúscula. Eles eram uma província de Roma. Então eles entendiam, eles já tinham visto esse termo militar. Eles conseguiam conceber a ideia desses centuriões, desses soldados romanos guardando algo.
O apóstolo Paulo usa essa linguagem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. A ideia é que a paz de Deus monta uma guarda ao redor dos nossos corações. Você imagina isso? Para quem ora é assim. Mas pastor, eu estou ansioso e tu vem jogar mais culpa sobre mim, dizendo que eu ainda tenho que orar. Meu irmão, a Bíblia é assim para ti e para mim. Porque, deixa eu te explicar uma coisa, nós somos vítimas das dores do mundo, somos. Mas nós nunca vamos ser apenas vítimas, nós também temos culpa em alguma coisa. O nosso Deus nos trata e nos confronta no mesmo momento. No mesmo momento. Paulo diz que a paz guarda o nosso coração, olha só, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente. Não guarda só o coração, não guarda só a mente. A paz de Deus guarda o coração de sentimentos errados e guarda a mente de pensamentos errados. Em primeiro lugar, como explodir a ansiedade? Devemos orar corretamente. Quantos querem melhorar a sua vida de oração aqui depois de hoje? Seja sincero. Amém, eu também quero. Segundo, como explodir a ansiedade? Devemos pensar corretamente. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aqui aperta pra gente, Heber. Paulo diz, eu tenho que orar corretamente, mas eu tenho também que pensar corretamente. E não é pensar só na hora da crise. Na hora da crise, da ansiedade, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de ter uma vida com o pensamento correto. Nessa trincheira da batalha contra a ansiedade, a guerra é ganha ou perdida na nossa mente. E tem 7 marcas aqui, rápido, desse pensamento correto. Primeira coisa, Paulo diz, tudo que é verdadeiro. Ou seja, como assim verdadeiro? É aquilo que não é mentiroso. Uau, que gênio, pastor. É tudo aquilo que não é irreal. Tudo aquilo que não é insubstancial. Tudo aquilo que se opõe à verdade. Eu não vou pensar nessas coisas. Isso é coisa de louco. E uma das marcas hoje desse mundo que nós estamos vivendo é a loucura. É a loucura. Segundo, tudo que é respeitável. A ideia aqui é de alguém que vive com a profunda noção que o mundo, o universo, é um santuário de Deus. Então eu penso em coisas respeitáveis. Eu faço da minha mente um santuário. Terceiro, tudo aquilo que é justo. Tudo aquilo que é justo. Ou seja, tudo aquilo que tem uma relação correta com Deus e com os homens. Os crentes precisam pensar com retidão. Nós precisamos ter um pensamento reto. Qual é o oposto disso? O oposto é que Amós falou, capítulo 8, verso 4 ao 6. Que nós encontramos o homem iníquo que maquina o mal na sua cama, a fim de executá-lo depois à luz do dia. Em quarto, pensamento puro, grego hagnos. Pensamento santo, moralmente livre de pecado, de mancha, uma pureza, um pensamento puro. Muito das nossas ansiedades é porque os nossos pensamentos não são puros. Não estou dizendo todos os casos, estou dizendo em alguns casos. Temos que ter uma mente pura. Tudo aquilo que é amável. A ideia é aquilo que é agradável, aquilo que suscita amor. Eu vou pensar em coisa boa. Eu vou ter uma mente positiva. Eu vou ter um pensamento positivo. Eu falei sobre isso ontem.
Pensamento positivo? Mas o que é isso? Isso é pecado. Tá bom, eu vou ter negativo então. É uns crentes que tem uns Exu contrário, cara. Mas... Então, agora o crente não pode ter um pensamento positivo. O problema é atribuir algo místico ao pensamento positivo. Aí tu tem um problema. Agora tem que ter um pensamento positivo, obviamente. Obviamente. Algo que traz agradabilidade à mente. Algo que suscite coisas boas no teu pensamento. Cara, eu posso morrer daqui a 15 minutos, mas eu tenho que esperar coisas boas de Deus no meu futuro. Eu preciso disso. Eu preciso olhar para o futuro e pensar, vai ser bom. Em sexta marca de um pensamento correto, boa fama. A boa fama, a ideia é falar favoravelmente. É uma fala sem falsidade. É um pensamento sem falsidade. Isso aqui envolve muitas outras pessoas. Não se relacione mentalmente com pessoas que querem o teu mal. Não fique pensando mal delas. Você sabe que alguém é mal? Ok. Encerre o pensamento sobre essa pessoa. Não fique alimentando o pensamento. Isso destrói a sua comunhão com Deus. Isso nos torna cínicos. A raiz de amargura vai destruindo o nosso coração, a nossa comunhão com o Senhor. Em sétimo, Paulo diz, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pensamentos virtuosos, pensamentos elevados. Então, em primeiro lugar, como explodir a ansiedade? Devemos orar corretamente. Em segundo lugar, precisamos pensar corretamente. Pensar de forma correta. Tem um jeito de fazer isso. Você chegou nesse mundo aqui, você é louco quando alguém escreve para ti como tem que pensar, para tu ver como a gente é burro. Burro. Toda vez que meu pai pediu uma chave de fenda, eu dava uma Philips para ele. Ele dizia, burro. Já aconteceu isso com alguém aqui? Teu pai dizia assim, cara, assim, nem olhava assim, dizia assim, cara, me dá a chave 7. E tu já te tremia assim. Só guri passa por isso, cara. Quem já passou por isso aqui? Rapidão, meu, rápido. Tem que ser rápido. Aí, cara. Aí a ansiedade vinha, né? Eu me lembro um caso fenomenal. Não sei o que o meu pai queria dizer com isso. Quando eu fiz 14 anos, no meu aniversário, meu pai me levou para fazer a carteira de trabalho. Na minha época, com 14 anos, tirar a carteira de trabalho. E eu estou fazendo os documentos, e daí o cara disse assim, senhor, aqui, ó, a gente está com a última aqui da carteira de identidade. É a última. O papelzinho. Se ele errar a assinatura, eu vou ter que buscar em outro lugar. Daí meu pai se virou para mim e disse assim, não, mas ele não vai errar. Tu não vai errar, né? Fui escrever assim, meu pai em cima, assim, ó, não erra. Não. Primeira coisa, ou seja, tu não sabe nem escrever teu nome. A gente não sabe nada. O apóstolo Paulo está ensinando a gente a pensar, velho. Em primeiro lugar, orar corretamente. Não é só orar, é orar corretamente. Em segundo lugar, pensar corretamente. Em terceiro lugar, nós devemos viver corretamente. Verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O cara tem que ser muito macho para falar um troço desse. Imagina isso. Akbar, imagina isso. O apóstolo Paulo diz, dá todos os conselhos, e ele encerra dizendo, e o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, imitar. Bota em prática, e daí Deus vai estar com vocês. Ou seja, Paulo está pegando a vida prática dele, mostrando que eu tenho que orar de um jeito correto,
eu tenho um jeito de pensamento correto e eu tenho também uma prática correta. Ou seja, a vida cristã, ela não é uma vida mental, uma vida de pensamentos, de orações. A vida cristã, ela invade o chão da fábrica. A vida cristã, ela invade as coisas práticas. Eu não tenho como separar os atos dos pensamentos. Eu não consigo separar o que eu oro do que eu faço no cristianismo. O apóstolo Paulo diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento, no verso 8. E no verso 9, ponham em prática. Ou seja, eu preciso praticar o que ocupou meu pensamento. Olha para mim aqui. Algo ocupa minha mente. E isso que ocupa minha mente precisa virar prática. Ok? Vou dar um conselho para vocês. Olha para mim aqui. Existem caras que são caras de meditação, pensamento. Vocês precisam ter amigos para vocês conversar sobre o que vocês estão pensando. E isso inevitavelmente vai surgir assuntos, conversas, e isso vai ser mais fácil ainda de se tornar algo prático. Prático. O acúmulo de pensamento, de conhecimento, sem prática, ele vai gerar pessoa cínica, pessoa invejosa. Você vai pensar, você não vai agir, você vai se ressentir de quem pensou pouco e agiu bastante. Paulo diz: o Deus da paz estará com vocês. Por que o Deus da paz estará com vocês? Porque não existe paz sem Deus. Não tem uma paz autônoma, sozinha. Cara, eu vi uma entrevista. Quem aqui gosta de Friends? Pode levantar a mão, sem vergonha, cara. Os caras têm vergonha. Os caras levantam a mão assim. Friends é legal, legal. Não é profundo, mas é legal. Como é que é o nome do ator que faleceu, que fazia o Joey? Não, Joey não, o Chandler. Matthew Perry. Eu vi uma entrevista dele há uns 3 dias atrás. Gravado, obviamente, ele faleceu. E ele contando, cara, você que é cristão, assim, a alma chega a doer, assim. Ele contando na entrevista que ele tinha uns sonhos. E ele conseguiu tudo o que ele queria. Ele conseguiu a casa que ele queria uma casa com piscina, ele queria que tivesse tais coisas, e ele conseguiu tudo. E ele entrou lá dentro, e ele disse que ele achou que ele estaria de um jeito que ele não esteve. Então, o que esses caras fazem? Eles vão para as drogas, porque eles notam que tem um vazio nessas coisas. E ele diz assim: eu queria que todo mundo conseguisse cumprir os seus sonhos. E todos veriam como o mundo é vazio. Como o mundo é vazio. Escuta. Você e eu precisamos do Deus da paz. Você e eu precisamos disso. Que grande contradição é alguém que crê na soberania de Deus, como nós, e coexistimos com ansiedade. Nós somos uma contradição. Você e eu somos. E uma pessoa ansiosa, ela necessita rapidamente de um Salvador que não está ansioso. Ela precisa de um Salvador que não está preocupado. Ela precisa de um Salvador que não está com medo. E o nome desse Salvador é Jesus. Você e eu precisamos de tempo com Deus. Você e eu precisamos aquietar nossa alma. O apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A ideia de lançar aqui é arremessar com força, com violência. Você joga sobre ele. Você diz: Senhor, é teu, isso aqui não é meu, eu não consigo lidar com isso, isso é maior do que eu. Lancem sobre ele, lança sobre Jesus, lança sobre o teu Cristo,
Lança sobre ele. Vá até Jesus. Recorra a Jesus. Jesus pisou os pés nessa terra, ele empoeirou seus pés, ele suou nessa terra, ele veio aqui, ele conhece você, ele conhece as tuas dores, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ter dúvidas, ele sabe tudo, ele conhece, ele falou com pessoas, ele ouviu suas dores, suas queixas. Ele não sabe algo apenas porque ele é Deus, ele provou isso aqui, ele esteve aqui. Ele sabe muito bem as dores desse mundo. E ele olha para você. E através do apóstolo Pedro ele está dizendo: lança, joga para mim. Lança sobre ele as vossas ansiedades, porque ele cuida de você. Ele cuida. Tem um Deus no alto que está cuidando agora de você. E tudo o que está ocorrendo na tua vida é porque ele quer. Tua vida está do jeitinho que ele quer. Ele está protegendo, amando. Ele tem bons pensamentos para você. Ele não está pensando algo mal de você. Ele está cuidando de você. Ele tem um futuro maravilhoso para você. Não tente sondar isso. Não tente entender cada detalhe. Não tente entender cada vírgula. Não tente entender cada ponto. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando dos teus filhos. Ele está cuidando da tua esposa. Ele está cuidando do teu futuro. Ele está cuidando do futuro dos teus filhos. Ele está cuidando do futuro dos teus netos. Existe um Deus que está cuidando de tudo. De tudo. De tudo. De tudo. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus e ele está aqui essa tarde. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus caminha no nosso meio. Ele consegue ver dentro do teu coração. Ele consegue ver o interior da tua mente. Ele consegue ver cada dúvida, cada anseio, cada angústia. O Senhor Jesus, ele está já no amanhã sorrindo para mim e para você. Isso é a coisa mais poderosa. Isso é a coisa mais poderosa. A ansiedade é um excesso de futuro, mas não é um excesso bom de futuro, é um excesso pecaminoso. Porque a Bíblia, ela apresenta futuro para nós. A Bíblia, ela é escatológica, ela apresenta uma visão de futuro. Só que é uma visão onde o futuro está nas mãos de Jesus. Onde Jesus está no amanhã, olhando para você. Talvez 2025 foi bem cruel com você. Você está chegando no final do ano e você caminha na rua. Quem passa pelo centro de Porto Alegre, você já está ouvindo nas ruas. Você passa pela Multissom e você ouve aquela voz: então é Natal. E a pergunta: e o que você fez? Sacanagem da Simone, né? Todos os anos, desde que a gente é criança, ela pergunta: e o que tu fez? E tu: eu não fiz nada esse ano. Eu só reclamei, briguei, engordei. Só foi uma desgraça esse ano. Mais um ano, as pessoas vão ficando melancólicas no final do ano. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que redimir isso. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Aleluia. E nós não precisamos entender todas as coisas. Nós não precisamos entender todas as coisas. Deus tem um jeito de tratar com a gente. Eu não sei vocês. Eu vou falar por mim, tá? Falar por mim. Eu tenho a impressão, é só uma leve impressão, que grande parte das dores que eu passo, e quem é mais perto de mim conhece, esse ano nós tivemos muitas lutas. Mas grande parte das lutas que nós enfrentamos, ou que eu enfrentei, é um modo carinhoso de Deus me manter santo. Eu falava com os meninos aqui sexta-feira depois da HF. Não seria sábio da parte de Deus deixar pecadores iguais a você e a mim. Olha para tua cara, depois olha no espelho. Tu tem uma cara de pecador.
Deixar você pecador desse jeito, safado, sem vergonha, sem sofrimento, seria muito perigoso. Então, esse Deus bondoso, Ele permite que você e eu sejamos assaltados por angústias, que você e eu sejamos provados, que nós temos que batalhar em oração contra isso, porque isso é uma forma de Deus nos manter na rédea. Eu tenho certeza. É uma forma de Deus manter um povo santo. Tem uma pregação do reverendo Eros Pasquini, pastoreou aqui em Porto Alegre. Ele pregou uma série de sermões em Jó. Só o título da série já vale. Você já tinha que dar uma oferta para ele. Sabe aquelas igrejas neopentecostal americana que tu sai e bota o dinheiro na bolsa do pregador, no bolso dele? Só se eu tô lá e ele fala o nome da série, ô Gabriel, eu já saio assim, ó. Pega aqui, meu camisa 10. O título da série dele em Jó. Jó, 2 pontos. Como Deus trata seus amigos. Acabou, né? Como Deus trata seus preferidos, seus amigos mais chegados. Acabou. Não, fecha a Bíblia e vai embora. Não tem mais. Já entendi. Sabe quando o cara fala o título assim, não, eu entendi. Obrigado. Quero fazer um convite aqui. Quantos querem lançar sobre ele todas as vossas ansiedades? A igreja vai ficar em oração. Você sai do seu lugar e vem aqui, dobra o seu joelho aqui na frente. Quantos querem uma nova vida? Uma vida de comunhão com o Senhor. Sai do seu lugar agora. Quantos querem lançar sobre ele toda a ansiedade? Você parece que vai explodir. Você está procurando um lugar para... Você gostaria de gritar, de orar. Sai do seu lugar agora. Dobra o teu joelho aqui na frente. Se você puder, obviamente. Se você não puder, fica de pé. A igreja fica em oração. Aleluia. O Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. O teu Deus está cuidando de você. O teu Deus está protegendo você. O teu Deus ama você. Você não é um erro. Você não é uma estatística. Você é amado e amada. Pai, eu oro nesse momento pelos teus filhos que estão aqui. Eu peço a tua graça sobre eles. No nome de Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Estende tua mão agora, Senhor. Agora. Em teu nome, tua graça esteja aqui, Senhor. Impõe tuas mãos sobre esses irmãos, renovando sua fé, renovando a alegria, renovando sobre eles a disposição de te servir, renovando sobre eles uma visão do amanhã, trazendo otimismo santo sobre essas vidas. O teu Deus não está tramando nada contra você. Eu vou repetir isso aqui. O teu Deus não está tramando nada contra você. Ele é Emanuel. Ele está com você. Se aproprie agora dele. Se aproprie agora dele. Se lance sobre ele. Lutero dizia: se Jesus estiver vindo em minha direção com um semblante sisudo e uma espada, eu correria em direção a ele, porque eu sei que ele não quer o meu mal. Corra em direção a Jesus. Corra em direção ao Senhor. Ele está cuidando de você. Ele está amando você. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Abraça os meus irmãos aqui, Senhor. Abraça eles agora, Senhor.
em nome de Jesus. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus, nós invocamos a tua presença sobre nós. Nós precisamos do Senhor aqui. Nós precisamos da tua graça, em nome de Jesus.